Força, vira para quem está do seu lado e diz: o pecado enfraquece. Meu irmão, o pecado é o mesmo que a criptonita para o Superman. Chegou, acabou a força. É como se alguém chegasse na igreja, né, meio bicudo, e você está lá, o Espírito de Deus se move para a direita, para a esquerda, e aí chega o crente Zeca, o Zequinha Pimenteiro. Espero que não tenha nenhum Zequinha aqui na igreja, é só com jeito, né? E você está lá feliz, e o cara chega: irmão, o que foi, campeão de Jesus? Como é que você está? Tudo bem? Mais ou menos. Mas por que, irmão? Qual que é o problema? É porque o... Você estava lá na nova, sim ou não? Você já parou. O que foi? O pastor Gessé, ele falou uns negócios comigo. Eu estou aqui nessa igreja há 50 anos. Aquele tubulão ali da direita, tá vendo? Foi eu que furei. Tinha uma cobra lá que está embaixo. E eu cheguei para tirar. Ele falou, eu não gostei. Mas o pastor não podia ter te falado isso? Você foi o que mais ralou? Você foi o que mais batalhou? Já contaminou, sim ou não? Sim. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15: ninguém se prive da graça de Cristo, deixando brotar uma raiz de amargura, e que por ela muitos se contaminem. Uma pessoa deprimida, uma pessoa opressa, ela tem o poder de contaminar o ambiente. Olha bem que você vê. E o cara diz: vamos lá no pastor Gessé que eu vou falar uns negócios para ele também. Ele não podia ter falado assim com você não. Você é meu chapa, tu é meu mano. E aí vai lá. Só que no caminho lembrou que ele também tinha culpa no cartório. E que o pastor Gessé conhece a vida dele. E aí o pastor Gessé aparece no corredor. E aí, agora, fala com o pastor Gessé: o diabo está furioso. Vamos orar. Não, fala aquele negócio que você ia falar, pastor. Você falou que ia falar, fala pelo agora. Não, irmãos, o negócio é o seguinte, irmão, eu estou orando, o Espírito Santo está me revelando aqui. Você é cilada. Porque o pecado fez o que com o cidadão? Enfraqueceu. Como é que você vai falar para alguém? Como é que você vai chamar a atenção de alguém, querido, com culpa no cartório? O pecado faz o quê? Enfraquece. Sim ou não? Sim. Em primeiro lugar, o que o pecado faz? Vira para quem está do seu lado e fala assim: ele gera angústia. Em segundo lugar, enfraquece. Então vamos lá? Em primeiro lugar, em segundo, mas o pecado não para por aí. Em terceiro lugar, vai lendo comigo, olha. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor tinha se retirado dele. Você quer ver um negócio que eu acho tremendo aqui? Satanás quer que você durma. Porque enquanto você estiver dormindo, você perde o sentido da realidade. Você não tem o domínio do que acontece à sua volta. Caiu uma tempestade aqui no Independência. Telhado foi arrancado. Carro virou na enxurrada. E aí você vira: bem, você viu o chuvão dessa noite? Choveu? É assim ou não é? Porque você estava o quê? Agora olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 5, 14. Desperta, pois tu que? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É hora da gente despertar, meu irmão. Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito: olha, já é chegada a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando iniciamos a fé. Vira para quem está do seu lado e fala: acorda, meu irmão. Amém? É hora de acordar. Eu lembro, pastor, dessas igrejas de interior. E a zeladora da igreja tirava a água do poço com naquele sari que fala, né? Manivela. Manivela, é? Sari também, né? Obrigado, hein? Meu assessor de assuntos aleatórios. Tá bem. Agora presta atenção.
De repente a zeladora chegou tristinha e falou: pastor, não vai dar para usar lá mais a igreja. Não, irmã, mas por quê? Roubaram a única corda que nós tínhamos para tirar água do poço. O pastor chegou no púlpito muito irado e falou: hoje Deus vai nos revelar quem foi que roubou a corda da irmã fazer limpeza na igreja. Isso é um absurdo. E o culto estava muito animado. O culto estava bombando. Porque a mensagem do pastor naquele dia era como uma espada, chata e comprida. E acabou o culto. E tinha um irmão que estava sentado no banco e ele estava como? Em espírito de oração. E o pastor chegou: irmão, acorda. Acorda. Pô, pastor, eu roubei, mas eu vou devolver. Você está rindo que não foi tu que dormiu. Sim ou não? É por isso que Satanás quer que você durma. Agora preste atenção. Em primeiro lugar, o que o pecado faz? Em segundo lugar, em terceiro lugar, nos afasta. Ele não percebeu que o Senhor tinha se afastado dele. É isso que acontece, meu irmão. Ninguém cai de uma vez. Ninguém afasta da presença de Deus da noite para o dia. É um pecadinho aqui, é uma transgressãozinha ali, é alguma coisa ilícita ali do outro lado. E quando nós nos apercebemos, já estamos longe da presença de Deus. Permita-me dizer, não é Deus que se afasta de nós, somos nós, por consequência dos nossos pecados, que nos afastamos da presença dele. O profeta Isaías declarou no capítulo 59, versículo 1 e 2, olha, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa ajudar, mas as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. As nossas transgressões são os nossos pecados, as nossas decisões erradas e precipitadas que nos afastam da presença de Deus. É isso aí que está afastando. É por isso que Deus não está te ouvindo, meu irmão. É hora de você nessa noite buscar um conserto com Ele. É hora de nós nessa noite nos achegarmos a Deus para que Ele possa se achegar a nós outros. Amém ou não? Amém. Mas infelizmente, pastor, eu não consigo, pastor, me controlar. Quando eu vejo, pastor, já pequei. Quando eu assusto, pastor, já fui. Eu vou te provar que você consegue se controlar. Amém ou não? Amém. Você está em casa, igualzinho Sansão aqui antes de ir se lascar igual ele se lascou. O pau está quebrando. O barraco está agitado. Porque você é isso, você é aquilo, porque você não presta, porque você não vale nada, porque não sei o que, e etc e tal, e um acusa o outro, e um xinga, e é xingo pra lá, xingo pra cá, e de repente, o que acontece? O telefone toca, e o pau está quebrando. Pastor, a paz do Senhor. Amém, pastor. Minha esposa, essa santa mulher está aqui, né, amor? É o pastor, amor. Manda um alô pro pastor, vem. Paz do Senhor, pastor. Você consegue se controlar ou não? Consegue ou não consegue? Isso antes de explodir, meu. Você tem que se controlar antes de explodir. Você sabe por que as pessoas perdem o controle? Por que explodem? O que leva uma pessoa ao descontrole é o que está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente. Diga para quem está do seu lado, a sua mentalidade tem que mudar. Por quê? Porque as minhas ações, diga, as minhas ações revelam como eu penso. Sim ou não? Sim. Meu irmão, a forma como você reage, a forma como você lida com as coisas, a forma como você lida com os problemas, demonstra a maneira como você pensa. Então Paulo está dizendo, nessa noite, Deus quer fazer com que você mude a sua maneira de pensar, porque posteriormente, se a minha maneira de pensar mudar, a minha maneira de agir vai mudar também. Amém. Porque eu sou regido pelos meus pensamentos. Toma cuidado
para que o pecado não te afaste de Deus. Diga, em primeiro lugar, o que o pecado faz? Gera angústia. Não ouvi. Gera angústia. Em segundo, em terceiro, agora o versículo 21 temos duas lições. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o moinho no cárcere. Duas lições. Mas primeiro, eu quero que a igreja participe comigo nessa questão. Eu quero que quem tiver a tradução e lhe arrancaram os olhos. Quem tem essa tradução, leia para mim, por favor. E lhe arrancaram os olhos. Eu quero essa tradução. Então os filisteus pegaram dele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Olha aí, como é que mudou o negócio. Na tradução aqui da Bíblia do pastor José, quantos tem essa tradução? Levante a mão, por favor. Olha aí, várias pessoas. E lhe arrancaram. Agora vamos analisar aquela época. Filisteu não era judeu. Filisteu comia carne de porco. Filisteu, além de comer carne de porco, era tudo porco. Porque imagina, não tinha manicure lá não, filho. Imagina a unha daqueles caras. Aqueles trogloditos, caras 2 metros. Unhão, tudo preto. Segurando Sansão, pegando o dedo indicador e enfiando para dentro do olho dele. Vamos lá. E arrancando para fora. Imagina. A Bíblia me mostra que o nome Sansão significa pequeno sol. E agora, aquele que foi chamado para brilhar, meu irmão, se tornou trevas. Então o que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, o que o pecado faz? Gera angústia. Segundo. Terceiro. Em quarto lugar, meu irmão, o pecado cega. O pecado tira a nossa visão das coisas do céu, tira a nossa visão das coisas espirituais. Em Mateus capítulo 15, 14 diz: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Você tem coragem de passar a chave do seu carro e deixar um cego dirigir, sim ou não? Mas você deixa muitos cegos espirituais administrarem a sua vida. Por quê? Pessoas que não têm visão do céu, pessoas que já perderam visão da glória, visão da palavra, são essas que estão administrando a sua vida, meu irmão. Cegos, guias cegos. Jesus declarou isso em Mateus 23, 23. O pecado nos cega. Todo mundo está vendo que você vai se lascar nesse relacionamento, que você vai dançar nessa decisão que você quer tomar, porque diz o ditado: quem vê de fora vê o quê? Vê melhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus desse século cegou o entendimento. As pessoas ouvem a palavra, elas leem a palavra, mas elas não entendem a palavra, porque o seu entendimento está cauterizado. Mas nessa noite existe alguém aqui que quer restaurar a tua visão. Existe aqui alguém nessa noite que tem o poder de trazer tudo aquilo que está oculto e revelar para você. Em Jeremias 33, 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer mostrar para você, meu irmão. Deus quer revelar-se a você. Mas é importante, querido, que você diga: Senhor, eu quero ver. Me lembro uma certa feita, Elias e o seu moço, ele acorda pela manhã e vai fazer um cafezinho mineiro para ele tomar. E quando ele chega lá fora, ele volta correndo para dentro e fala: cavalos e cavaleiros, estão lascados. Ele falou: por quê? Olha lá fora, dá uma espiadinha. Ele chegou, olhou,